Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Queridos, olha só. Olha a pessoa do teu lado e fala, olha, se não fosse você, eu seria a coisa mais linda deste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coraçãozinho e diga que você não só quer ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Diga que essa casa, que é o teu corpo, é a casa do Espírito Santo de Deus. Diga, essa casa é a sua casa. E Deus hoje começa a ter controle. Deus não está chegando como um mero convidado, Deus está chegando como dono da tua casa. Ele hoje vai mudar as coisas de lugar. Ele hoje vai redefinir algumas coisas aí dentro. Porque Ele não está chegando como mero convidado na tua casa. Ele está chegando para governar. Ele está chegando para tirar as coisas do lugar. Ele está chegando para abrir todas as portas. Hoje não vai ter quarto na tua vida que você vai falar, não, Deus, aqui você não entra porque está muito bagunçado. Ele falou assim, eu vou entrar e eu vou arrumar a tua vida. Até onde está bagunçado eu vou entrar. Aleluia, essa casa é sua. Diga ao Senhor, diga ao Senhor. Nós deixamos Jesus, erga a sua voz e diga, essa casa é. Nós deixamos ela pra você. Sim, Jesus, Jesus, diga essa casa. Nós deixamos ela. Fique à vontade pra ajeitar a casa, Pai. Aleluia. Querido, quero falar de um tema que mudou a minha vida e eu acredito que vai mudar a sua, amém? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Hoje Deus vai movimentar algumas coisas de lugar. Por isso preste muita atenção no que eu vou dizer. Porque Deus vai movimentar algumas coisas de lugar para te levar para um outro nível. Porque é impossível Deus derramar algo novo se você não abrir mão do velho. Impossível. A Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Porque um odre velho é feito de couro de cabra. Ou seja, se colocar vinho novo, o vinho vai fermentar e vai explodir, vai jogar fora. E Deus não desperdiça. Tem muita coisa que Deus ainda não entregou na tua mão porque sabe que vai fora. Sabe que você não vai ter estrutura e vai desperdiçar. Às vezes a amizade que vai te levar para outro nível você não está preparada para recebê-la. Às vezes a porta que vai te levar para outro nível você não está preparado para receber. Sabe por quê? Porque Deus não joga nada fora. Tudo que Ele multiplica, Ele fala, guarde para que não se perca nada. É por isso que para você receber o novo de Deus, você precisa abandonar algumas coisas de fora, que ficaram para trás. Então, em nome de Cristo Jesus, Deus quer fazer algo novo na tua vida, amém? Eu sinto, querido, que essa noite aqui, há uma batalha espiritual querendo travar a tua atenção. Ei, preste atenção. Hoje o Espírito Santo falou comigo que Deus vai destravar aqui, gente, milionários para o reino dele. Pastor, mas a finalidade não é dinheiro. Concordo. Aliás, eu acredito que quem busca a riqueza pela riqueza vai cair em ruína, ganância, vai se lascar na vida. Mas existe prosperidade sendo liberada aqui nesse altar hoje. Então eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Porque aquilo que tem acontecido na minha vida, milhões e milhões, eu vejo, eu declaro, vai acontecer na vida de vocês. Amém? Então presta atenção nessa palavra. Porque eu sei que Satanás vai operar. Às vezes, pode ver, às vezes teu filho estava tudo bem, daqui a pouco começa a incomodar. Satanás vai tentar incomodar ele para você não pegar o que vai ser dito aqui hoje. Então presta muita atenção no que eu vou dizer. Porque são chaves. A palavra de Deus é o que? Espírito e vida. Então presta atenção em cada detalhe do que vai ser dito hoje aqui. Os intercessores fiquem controlando, porque normalmente quando a gente vai falar disso, o inimigo quer agir de uma maneira diferente, porque ele sabe o que pode fazer quando você destravar algumas coisas na tua história e na tua vida, amém? Ai daqueles que acham que papo de riqueza tem a ver com coach. Deus é o dono do ouro e da prata e você é filho dele. Então o básico que você tem que saber lidar é com ouro e prata. Sabe por quê? Porque você não tem recurso, você deixa de vir à igreja porque você não tem dinheiro para dar aqui. Porque você mora longe.
Aí, ai, dinheiro não tem nada a ver. Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Você fica numa luta de ser fiel a Deus, porque às vezes você ganha muito, ou você ganha pouco, aí você não é fiel, roubando a Deus. Por quê? Por causa do dinheiro. Eu quero libertar. Eu fui chamado numa igreja para liberar isso. Essa é a mensagem que eu carrego. Eu quero falar isso para vocês, amém? Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, fizer o quê? Não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, do pastor, do sacerdote, que foi falta de aviso, inadvertência. Porque por que razão se iraria o pastor? O pastor quer ficar irado? Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também na multidão das palavras, tu porém teme a Deus. Olha só, gente. Voto é algo que Deus não pede a você. A Bíblia deixa claro muitas coisas. A Bíblia deixa claro, e essa já é a pregação. Estou fazendo um momento ofertório não, tá? Aliás, tudo que eu vou falar aqui, se por um acaso você se sentir constrangindo, achando que eu estou pedindo R$1 para você, eu quero pedir, olhando nos olhos de cada um de vocês. Eu consegui cumprimentar durante o louvor essa parte aqui, ó. Todo o mezanino. Não deu tempo de cumprimentar essa parte toda aqui. Olhando nos olhos de vocês, se algo constranger vocês a fazer alguma coisa que você veja que é de homem, não coloque R$1 nesse altar. Não bota R$1 aqui. Não precisa disso. Essa igreja vai tocar o Brasil, vai tocar a nação. Porque quem sustenta é o Espírito Santo. Nós dependemos do recurso que vem do alto. Agora, se o Espírito Santo te constranger, não seja tolo de tardar em cumprir aquilo que Ele mandou você fazer. Amém? Voto é uma coisa que Deus não te obriga a fazer. Existem princípios que é primícia. Você tem que entender sobre o assunto, porque isso talvez esteja travando algumas coisas na sua vida. Razão pela qual eu digo, compre esse livro que eu falei, vai lá, encomenda, vai entender do assunto. Dízimo, está travando a tua vida. Oferta, está travando a tua vida e você não sabe. Mas pastor, isso é loucura. É por isso que eu digo, meu irmão, eu brinco aqui direto. Se você é cristão, você acredita que Jesus nasceu de uma virgem. Então, louco você já é. Se você está aqui e é espírita, você acredita que alguém que morreu volta no corpo de outro. E se você que está aqui é ateu, você é mais louco ainda, porque é domingo, passado das 18 horas, você está numa igreja evangélica. Entendeu? Então, esses princípios são definidos. Agora, esse daqui não. Esse aqui ele é opcional. É o voto. E, olha que interessante. E eu quero que você repita comigo. Voto é algo que eu não poderia ter. Mas por causa do voto, Deus me dá. Vamos falar mais uma vez juntos? Voto é algo que eu não poderia ter. Mas por causa do voto, Deus me dá. Primeiro exemplo agora. Exemplo de Ana. Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 1, verso 4 até o 11. 1 Samuel 4 até o 11. No dia em que Eucana, eu sei que não parece pelo nome, mas é um homem, oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina. Penina é uma das mulheres de Eucana, e a todos os filhos de Penina. Então Penina tinha filhos e filhas, ok? E Penina era marido de Eucana. Ana, que é esposa de Eucana também, ele tinha 2 mulheres. Homem para arrumar confusão, né? 2 mulheres, é louco. Porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Quem deixou Ana estéril? Foi o diabo? Quem deixou? Então veja, Eucana dava uma porção para Penina e para os seus filhos,
E para Ana, dava o dobro da porção porque a amava, mesmo que Deus deixou ela estéril. Por que a Bíblia está dizendo mesmo que deixou ela estéril? Porque para aquela época, a mulher que não tinha filho ou filha, era considerada amaldiçoada, era um desgosto para o homem. Naquela época. Por isso que o texto ainda diz, mesmo que ela não tenha dado filhos, porque Deus não deixa, ele deu o dobro da porção. O que é porção dobrada? A gente fala e não entende. Porção dobrada é você chegar num restaurante e falar, me dá um parmegiana. Normalmente parmegiana é sempre para 2 pessoas, né? Aí fala assim, olha senhor, o senhor está sozinho, né? É para 2 pessoas? Não, é para mim mesmo. E aí você come para 2 pessoas. Então porção dobrada é algo que era para 2 e foi para 1. Ok? Então ele dava para ela o dobro da porção que não dava para Penina. Perfeito. Continua o texto. Olha, a sua rival, quem era a rival de Ana? Penina, o povo está ligado. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem tinha cerrado a madre de Ana? Perfeito. Era o diabo? Não. E assim o fazia de ano em ano. Então, todo ano eles subiam ao templo sacrificar. Todo ano é normal, o judeu tem que ir ao tabernáculo sacrificar e fazer seus agradecimentos e fazer os seus pedidos. Todo ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, que era Penina, irritava. E aí a Ana ficava tão irritada, angustiada, que ela chorava e não comia. Você está entendendo no que eu estou falando? Já pensou você não querer comer, Rogerinho? Tem que estar muito angustiado, né? Eu também. Para eu não querer comer, eu tenho que estar muito angustiado, pastor Ricardo. Para não querer comer, eu não sei. Eu acho que eu não sei que ponto chegou de eu não querer comer. Tem que estar muito angustiado, né, Rogerinho? Você fica triste, você come um açaí, né? Não dá para entender. Então você vê o grau que essa mulher chegou. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não sou eu, seu marido, melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um. Olha para cá. Quem tinha fechado a madre de Ana? Perfeito. Ana era zoada pela sua adversária, que a Bíblia chama de rival, Penina, correto? Você já imaginou? E ela ganhava o dobro da porção que a outra ganhava. Você já imaginou se Ana tivesse filhos? O que ela não ia fazer com Penina? Já imaginou? Meu marido me ama mais, eu ganho o dobro da porção, e ainda tenho mais filhos que a outra. Vocês que entendem um pouquinho de ser humano, que são tudo louco, né? O que vocês acham? Você não acha que a coisa ia ficar complicada? Deus vai lá e ó, pum, tu não está preparado. Deus quer entregar algumas coisas, mas você não está? Porque tu ia humilhar a outra, porque a outra ia tentar tirar onda, porque ela mesmo sem razão, mas afetada pela inveja, vai tentar de alguma forma afetar a pessoa. Perfeito. Nesse momento, ela faz um voto a Deus. Perceba que ela não poderia ter filho, mas ela faz um voto para ter. Você percebe que o texto diz que ano após ano eles iam sacrificar e orar. Ou seja, todo ano Ana pedia todo ano Ana pedia o quê? Filho. Todo ano da vida dela, ela subia lá, oferecia sacrifício. Ela orava, ela jejuava, ela dizimava, ela ofertava, ela primiciava, ela dava esmola. E ela pedia mas ela não teve ela só teve o dia que fez Quando ela fez um voto, ela teve um filho. Voto é aquilo que você não poderia ter, mas por causa do voto, Deus te dá. Porque se você descumprir o voto, eu li em Eclesiastes que Deus desfaz as obras das suas mãos. Então você faz um voto, Deus te dá. Se você não cumpre o voto, Deus também tira. Voto
é essa abertura no portal, um portal no mundo espiritual, que você exerce ele e você dá legalidade para ganhar e para perder. E eu vou provar isso para você. Você vê como era sério um voto. Ela fala, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ao Senhor um profeta. Ela faz um voto com Deus. Voto não é algo a ver para o teu bem-estar. Então, você que já está maquiando, meu Deus, se eu vou ganhar na loteria. Não. Voto tem a ver com um propósito, que você pode usufruir dele, mas não, o fim não é em você. O fim do voto não pode ser em você. Você está pegando? O fim do voto não pode ser em você. Tiago, o apóstolo Tiago escreve dizendo o seguinte, olha, vocês não recebem porque oram e pedem mal. Vocês não recebem porque oram e pedem mal. Aí o texto continua dizendo, porque vocês pedem somente para o seu prazer, para o seu próprio prazer. Você pede coisas que só tem a ver para você, só melhora para você. Ai, Senhor, me prospera. Para quê? Só para você comprar teu carro novo? Só para você viajar? Eu não sou contra não, meu irmão. Tenho um baita de um carro. Viajo para onde quiser. Gosto de viajar e viajar bem, ficar em bom hotel e está tudo certo. Agora, eu vou dizer uma coisa. Tem mais dinheiro meu aqui dentro do que o que eu gastei com carro e viagem. Não tem problema. Você vai ter e vai ter muita coisa na vida. Agora é para quê? Deus me prospera, para quê? Não, porque quando eu ganhar dinheiro eu vou abençoar a vida dos meus pais. Ô cabeça, você não compra um sorvete para o teu pai e para tua mãe? Você não é fiel no pouco? Não, pastor, eu vou ganhar aqui dinheiro, você vai ver. Eu vou construir tudo, as salas, tal. Você não compra um tijolo, miserável. Você não vem um dia aqui faxinar uma obra. Não, pastor, eu vai ver que eu vou alimentar os pobres. Você até agora não foi uma vez, você está aqui na igreja, no Jeito Social, e falar assim, ó, dia que tiver para distribuir cesta básica aí, eu quero lá carregar uns 5 quilos de arroz. Nunca fez isso. Se você não é fiel no pouco, não vai ser colocado no muito. Deus não quebra princípio. Você para analisar que às vezes você fala de um futuro, quer um futuro, oferta, dizima por um futuro, mas que no pouco que você está, você não é fiel. Você não para pensar na realidade atual. Você fica falando de coisas que você vai fazer quando tem muito, mas quando tem pouco você não é. Você tem pouco, você já não é leal. Meu irmão, meu pior problema na igreja enquanto pastor nunca foram os pobres, foram os ricos. E eu falo para todos eles, falo assim, está vendo você que é rico, você que rouba o Senhor, no dízimo, na oferta, eu tenho que ficar explicando para eles, pastor Ricardo, um projeto, esse projeto bonito aqui, porque o dinheiro deles, na cabeça deles é mamão, vale mais do que o dinheiro da viúva, vale mais do que o dinheiro do pobre, senão o cara não aporta, não aprova. Você está correndo o risco de ir para o inferno e se sente em paz, porque essa paz vem do demônio aí dentro de você. Estou falando isso, gente, porque eu não preciso do dinheiro aqui de ninguém. Eu estou falando isso porque hoje o Espírito Santo falou comigo que vai despertar milionário aqui dentro. E se o que eu estou falando está constrangendo você, escute o que eu estou dizendo. Estou falando um negócio sério. Se o que eu estou falando aqui está constrangendo você de alguma forma, eu não quero que você coloque nem um centavo aqui nesse altar, porque esse altar não precisa desse teu centavo. Eu falo com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. Eu continuo dizendo. Ana orava toda hora, ela dizimava, ela ofertava, fazia tudo, mas ela não podia ter filho. O dia que ela fez um voto com o propósito, se o Senhor me dá um filho, eu te dou um profeta, Deus falou, agora eu vou cumprir. Agora você entendeu. E dá para ela Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Um dos maiores profetas da Bíblia. O profeta que ungiu o rei Saul. O profeta que ungiu o maior rei da história de Israel, o rei Davi.
Uma mulher estéril veio de uma mulher estéril. Deixa eu te falar uma coisa. Tem área da vergonha na tua vida. Para Ana era uma vergonha não ter um filho. A área da tua vergonha, ela vai mudar quando você fizer um voto que tem um propósito ligado com Deus. Quem tem vergonha na vida em alguma área, levanta a tua mão. Você que tem vergonha, eu quero profetizar algo na tua vida. Faça um voto na área da tua vergonha. Estão dizendo, estão te incomodando, estão falando que você não vai dar em nada, estão falando para você que acabou, estão falando, esse aí é o último contrato, esse aí é o último jeito. Ei, eu te desafio, faça um voto com Deus. Faça um voto com Deus. És fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, canta pra Ele. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Olha só. Ana, ela fez um voto. Se o Senhor me der um filho, eu te dou um profeta. Aconteceu. E quando acontece, Deus abre a madre dela. E ela tem outros filhos. Sabe por quê? Porque Deus entendeu. Ela entendeu que o que esse filho realmente significava. Ela sabia que o ato de gerar não viria dela. Ela sabe de quem é a glória. Ela sabe por que Deus abriu o ventre dela. Que é para a glória dele, não é para esfregar na cara dos outros. Essa história de sabor de mel ou música. Deus não te viu passar, não vou cantar não. Tá, não canta esse negócio não. Deus não te dá a bênção para esfregar na cara do outro, nem para os outros ter inveja. Se o outro tem inveja, ele tem que ser tratado. Você que tem inveja dos outros, que você tem que bater o olho e falar assim, eu vou chegar lá. É por isso que eu não mudo. Pastor, por que o café ali é mais caro? Porque é café arábico. Eu quero que você aprenda a ir para Dubai tomar esse café. Entendeu? Pastor, mas por que eu chego aqui parece que é igreja bonita? É porque o cara que se sente mal e não muda a mente, ele vai embora. O outro entra aqui e fala, vou ficar bonitão também, vou melhorar de vida. Meu irmão, eu estou aqui para manifestar o reino do céu. Eu gosto de coisa bonita e Deus também. Lugar de miséria, meu irmão, ou um lugar que tem bagunça, coisa feia, Deus não está nessas coisas aí não. Tem gente falando, não, a igreja é humilde, 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 humilde. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Humildade não tem a ver com o que você tem no bolso, não. O que eu já conheci de pobre e arrogante, você não tem noção. Agora, eu já vi muito rico, muito humilde. E já vi arrogante também. Agora, como é lindo ver um rico humilde, né? Agora, como é feio ver um pobre arrogante, né? Você não tem nada, meu irmão, você é arrogante. Pelo menos o rico, você olha e você até entende, não? Ele conseguiu, você até faz um cálculo na cabeça, é bem louco, mas até você entende, né? Ei, você que é hater aí, ó. Eu não tô dizendo que pode ser arrogante, não. Eu tô dando um exemplo, tá? Ou recorta o vídeo. Recortaram um vídeo meu falando sobre isso aí, apanhei igual um cachorro sem dono. Dá-me um coração. Segura, igual... bispo, segura. Olha só. Então, Ana fez um voto, pôde ter, teve a madre aberta. Beleza. Agora, como é que acontecia o voto? Por isso que você tem que ter autoridade espiritual sobre a tua vida. Presta atenção, tá, gente? Deus vai mudar a tua rota financeira hoje. Vai mudar a tua rota de saúde, vai mudar a rota da tua casa. Presta atenção no que eu estou falando. Isso mudou minha vida. Para fazer um voto desse, pastor Ricardo, de acordo com a lei judaica, é óbvio, a Ana, ela tinha que chamar os anciãos e o sacerdote junto com seu marido. O marido teria que validar o voto dela, senão não tem valor. E se ela não cumprisse o voto, o que acontecia com ela? Ela era apedrejada. Por isso que quem fazia um voto, tipo assim, o texto diz ali, depois não vem falar que não foi inadvertido, tu vai destruir, tu vai arrebentar, vão te apedrejar. Por isso que o voto que é feito aí,
entre você e Deus. Depois você, Camilo, drible do elástico. Quer dar o elástico no Senhor. É por isso que você tem que ter autoridade espiritual sobre a tua vida, meu amigo. Para falar assim, pastor, hoje eu estou fazendo um voto de ser fiel, dizimista, ofertante e tal. Eu vou escrever meu nome, eu quero que o Senhor me cobre. Você tem que ter alguém para prestar conta da tua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque isso é sabedoria. Eu tenho gente que eu presto conta da minha vida. Eu presto a Deus. E Deus usa quem? Eu presto a Deus. Para que Deus precisa de igreja? Então ele descia aqui agora, vinha em carne e osso e começava. Venham aqui, ele tocava bateria, cantava e tocava guitarra, tudo ao mesmo tempo e pregava. Ele usa você, Deus se revela através de pessoas. É por isso que você faz um voto, você tem que ter alguém para te cobrar daquilo. Você tem que ter uma pessoa para ser transparente na tua vida e falar, ei, você está fazendo o que você tem que fazer? O discipulado, o pastoreio. Você que acha que vai ficar pulando de galho em galho, não é assim não. Pastor, que eu já me decepcionei muito com igrejas, agora eu sou mais low profile, eu vou lá, vou cá. E agora eu me acho, assim, o entendimento das igrejas um pouco. Você só é gênio hoje na tua cabeça porque um dia tu foi numa igreja, cabeção. Eu acho que dízimo, não sei o que, só acha de dízimo porque um dia tu sentou numa cadeira de uma igreja, alguém te falou alguma coisa, o gênio. Não aprendeu no ar, sozinho, por osmose. Chamava os sacerdotes e falava assim, meu filho, quando nascer, eu vou entregar. Se não entregar, apedrejava. Jefté, quantos lembram da história de Jefté? Jefté foi chamado para uma batalha. E ele falou o seguinte, a primeira coisa que sair da minha casa, quando eu estiver voltando da batalha, eu vou dar em sacrifício ao Senhor. Pergunta, gente, entre nós dois. Você sabia que Jefté matou a filha dele? Você sabia que Jefté fez um voto de louco, voto de tolo, e matou a própria filha? Agora, te perguntar, se o voto de Jefté fosse um voto privado, você acha que ele teria matado a filha? Porque voto que funciona e Deus respeita é voto compartilhado. Não sei se você percebe algumas coisas do evangelho que tu acha que é bobagem. Eu falei aqui com Deus, tá tudo certo. Não, deixa eu falar uma coisa para você. O batismo é o quê? É um ato? A confissão de Jesus é um ato? Jesus está dizendo que quando você chegar lá e você ter se envergonhado pública diante dele, ele também vai se envergonhar diante de você, diante de Deus. É um ato público, voto é um ato público. Você chama o teu pastor, você chama o teu líder e fala, tá aqui o meu nome e tu me cobra. Senão não é voto, biblicamente não é. Então Jefté, ele ganha a guerra, quando ele volta, ele fez isso com sacerdotes, ancião. Se ele não fizesse, se não cumprisse, ele corria o risco de ser punido e apedrejado. Pois bem, outro homem que fez um voto, Sansão. Pergunto para você, é normal alguém pegar 1 tonelada de ferro e pôr nas costas e sair andando? É normal? Sim ou não? É normal alguém pegar uma queixada fresca de jumento e brigar com 1000 pessoas e matar 1000 pessoas? É normal? Eu só vi um homem uma vez lutando com 4 e batendo em 4, mas não matou os 4, só bateu. É normal, Sansão, é normal um homem pegar uma queixada fresca de jumento e matar 1000? Não, não é normal. Sabe por quê? Porque voto te dá aquilo que você não poderia ter, mas por causa do voto Deus dá. Qual era o voto que estava sobre a vida de Sansão? Ele não poderia tocar em cadáver. Sansão não poderia beber vinho, bebida alcoólica. Sansão não poderia ter relacionamento com prostituta. Sansão não poderia cortar o cabelo. O que acontece? Sansão vai para a noitada. Relacionamento com prostituta, bebida. Um belo dia, Sansão vai casar com uma mulher chamada Dalila. E ele está indo lá casar, os pais dele falando, não casa, não casa, não casa. Aparece um leão na frente dele. Meu irmão, cuidado quando você vai fazer alguma coisa, aparece um leão na tua frente. Tipo, é meio que um sinal dizendo, não faz, cabeça. Tipo, não vai aí, tá? É um sinal para falar, Ele encontra o leão e ele, o que ele faz? Ele rasga o leão.
Só que ele já tinha saído com prostituta, ele já tinha bebido, ele já tinha desonrado o voto dele, mas ele não desonrou todas as cláusulas, porque nós temos um Deus gracioso e misericordioso, razão pela qual eu e você não somos consumidos. Ele mata o leão, ele rasga a boca do leão, ele vai lá e casa com a mulher, e bebida, e farra e festa. Quando ele volta no meio do caminho, o que ele encontra? O cadáver do leão. O que tinha no cadáver do leão? Mel. No cadáver do leão tinha mel. Meus amigos, aqui só tem gente inteligente. É normal ter mel em cadáver de leão? É normal? Vocês estão percebendo a armadilha do diabo? Tinha mel no cadáver de um leão. O que o gênio fez? Ai, um mel num cadáver de um leão. Pegou, encostou no cadáver. Você está percebendo que o diabo está fazendo ele quebrar todos os contratos do voto dele? Bebida, mulher, cadáver. O diabo colocou mel num cadáver. Meu amigo, não se assuste se para você ter que quebrar teu voto, o diabo colocar até mel. E aí o último, ele conta o segredo, o cabelo. Cortam o cabelo dele, prendem Sansão. Sansão está amarrado diante de 2 colunas, com os olhos furados, rasgados. A Bíblia diz que zombavam dele como um palhaço. Ele era um juiz e agora ali ele era um palhaço. Eu não sei se você consegue ver que tudo é conectado com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi esbofeteado, zombado. E Sansão estava no meio de 2 colunas. Jesus estava no meio de 2 bandidos. E Sansão clama ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá força mais uma vez para eu puxar essas colunas e fazer com que caia toda essa estrutura em cima dos inimigos. Jesus, no meio de 2 bandidos, fez os nossos inimigos estrado dos nossos pés. Tudo remete a Cristo, tudo remete a Cristo, ao sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que naquele dia Sansão matou mais filisteus do que toda a vida, porque o cumprimento do propósito dele era matar filisteus, libertar o povo dos filisteus. Mas tem uma coisa que acontece antes de Sansão conseguir puxar as 2 colunas. Juízes 16, 22. Sansão era forte porque havia um voto sobre ele. Olha o que diz: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Ele faz uma oração dizendo: Deus, me dá força aqui mesmo cego, para eu puxar essas 2 pilares e matar todos esses filisteus que estão zombando de mim. E Deus fala: tá bom, eu te dou, mas você tem essa força por causa de um voto, então agora eu estou fazendo o teu cabelo crescer. Para quem acha que voto é besteira, e o cabelo da sua cabeça, Deus não iria dar força para ele se o cabelo não voltasse a crescer, porque o cabelo voltar a crescer tinha a ver com o voto que ele tinha com Deus. Voto é algo que você não poderia ter, mas Deus te dá por causa do voto. Eu vou encerrar esse culto fazendo 2 votos, mas antes de eu fazer isso, estenda a tua mão no sinal de receber, que eu vou abençoar a tua vida. Eu declaro que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, a tua casa, a tua família e os teus negócios. Eu declaro uma semana de vitória, paz e prosperidade na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá na bênção, vá na paz.